Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste lindo canal. E hoje eu vou te fazer uma pergunta. O que você faria se você descobrisse que a sua vida inteira foi uma mentira? Eu não faço ideia, mas é nesse vídeo que a gente vai saber um pouco mais da história desse menino que simplesmente estava tentando se matricular na faculdade, mas descobriu um segredo bizarro que o pai dele escondia dele, que a vida dele era uma mentira. Enfim, vocês vão entender, ou pelo menos tentar entender. Mas antes de tudo, já te digo pra você se inscrever nesse canal, se tornar membro se você quiser. Coisas assim, como é que eu posso dizer? Exclusivas, sabe? Pegar sua pipoca, preparar o seu miojo e vamos pro vídeo. Tudo começou quando um menino chamado JJ, um estudante no último ano do ensino médio na Cleveland High School, tentou aplicar para a faculdade. Isso tudo no ano de 2015. O JJ era um menino super estudioso, cheio de amigos, estava bem na escola, tinha notas boas. E como ele estava no último ano do ensino médio, ele tentou várias vezes se aplicar para faculdades diferentes. Mas o estranho é que todas as vezes que ele mandava a inscrição, ela voltava pro endereço dele sem explicação nenhuma. Tipo, ele mandava e aí voltava pro endereço dele e ele ficava tipo... Então ele decidiu conversar com o orientador da escola dele pra tentar, sei lá, pedir ajuda pra entender o que estava acontecendo, por que as aplicações dele sempre voltavam pro endereço e nunca eram aceitas. E eles logo perceberam que os dados que ele estava informando não batiam com o número de registro social, que é tipo o RG aqui no Brasil, o que era muito estranho. Então eles continuaram pesquisando, fuçando a internet e sites oficiais do governo a fim de encontrar o problema. Eles foram a fundo pesquisar o passado de JJ até que eles encontraram uma coisa muito esquisita, no mínimo. Eles se depararam com um relatório de pessoas desaparecidas do ano de 2002. Nesse relatório tinha um pôster de um menino de 5 anos de idade que há 13 anos estava desaparecido. O nome do menino em questão que estava desaparecido era Julian Tiberius Hernandes. E por incrível que pareça, ele era muito parecido com o JJ. E não só a foto de quando o menino tinha 5 anos, mas eles têm um programa que eles meio que simulam como que a pessoa vai estar agora, sabe? Como que ela ficaria depois de sei lá quantos anos. E aquela foto era muito parecida com ele. Pesquisando mais a fundo, o JJ não estava acreditando no que ele estava vendo, então ele começou a procurar a foto de quem era o sequestrador, quem que tinha raptado esse menino, esse Julian. E por incrível que pareça, ele se deparou com a foto do próprio pai dele, só que bem mais novo. E aí, como que é possível isso ter acontecido? Vem com a tia Fê. Essa criança, Julian Hernandes, nasceu no dia 31 de março de 1997, em Birmingham, no Alabama. Era um menino fofo, supostamente muito feliz, gostava de pescar, o restaurante favorito dele era o Chuck E. Cheese. A gente não sabe o nome da mãe dele, só se sabe que ela tinha 19 anos na época e ela ainda fazia faculdade quando deu vida, quando deu à luz ao Julian. E o nome do pai era Bob Hernandes e ele tinha mais ou menos uns 30, 31 anos. Ele era bem mais velho do que a mãe. E era um veterano da Marinha Americana. Ele vivia no mesmo complexo de apartamentos, né, que a mãe do JJ. Foi assim que eles se conheceram. Pouco tempo depois eles acabaram engravidando, né, tendo um filho. E os dois foram morar juntos e tiveram um relacionamento até o Julian completar 5 anos de idade. Depois disso, os dois começaram a se desentender, ficou uma relação meio esquisita, eles brigaram e se separaram. Mas continuaram morando juntos. Inclusive, alguns relatos dizem que o Bob era abusivo. Então, esse teria sido o motivo da separação. No dia 28 de agosto de 2002, quando o Julian tinha 5 anos de idade, sua mãe saiu de casa para resolver algumas coisas que ela tinha para resolver, e quando ela voltou, tanto o Bob quanto o filho dela tinham desaparecido, junto com algumas roupas, brinquedos do filho e todo o dinheiro do casal. Vocês devem imaginar o quão horrorizada essa mulher ficou, né, de não ter mais nem o ex-marido lá, nem o filho, e ainda ter uma mensagem, um recado do ex-marido dizendo que ele tinha levado a criança. Desesperada, ela foi até a delegacia e relatou, falou que o filho dela tinha sido sequestrado pelo próprio pai. A polícia começou procurando numa antiga casa que o Bob tinha, mas não encontrou nada lá. No trabalho, em alguns locais que ele poderia ter ido, mas também nada, sinal de nem do Bob, nem do Julian. Eles distribuíram cartazes de desaparecimento por toda a cidade com a esperança de que alguém tivesse visto alguma coisa. Inclusive, algumas pessoas chegaram a ligar pra polícia falando que viram ou que a pessoa estava em algum local, mas também acabou não dando em nada. A maior suspeita era de que ele tivesse fugido pra Flórida. Inclusive, alguns locais lá foram acionados, a polícia de lá foi acionada, mas também nada. Se passaram semanas, meses, anos, tempo suficiente pra mãe
dele acreditar que nunca mais ia ver o filho vivo. Enquanto isso, o Julian cresceu em outro estado, já atendia pelo nome de JJ, enquanto seu pai assumiu um novo nome, que era Jonathan Mangina. De Bob ele foi pra Jonathan, mas tudo bem. Tudo que ele sabia sobre a mãe era o que o pai dizia, que a mãe tinha abandonado eles quando Julian era uma criança e infelizmente ele deve ter crescido odiando a própria mãe. Mas fora isso, ele viveu uma vida normal sem ter a mínima ideia do segredo absurdo que o pai dele escondia dele. Ele tirava ótimas notas na escola, praticava esportes, era uma pessoa normal, uma pessoa comum, e a única pessoa que ele tinha apoio, a única pessoa que ele via como família era o pai dele. O menino literalmente era muito bem amparado. O Jonathan / Bob era um pai incrível pra ele. Ele fala, inclusive, que ele nunca sentiu falta de uma mãe, porque ele tinha tudo que ele precisava ter. O cara era, de fato, um bom pai. Ele sequestrou o menino sem deixar a mãe ter acesso, o que é bem louco. Mas nunca faltou nada pra ele, além de uma mãe. Só que imagina também você tá vivendo uma vida de boa, tranquilo, tentando aplicar pra faculdade, e aí você vê a sua cara num procurado, criança desaparecida, e descobre que seu pai te sequestrou, que a sua mãe sempre esteve atrás de você. Deve dar uma bugada na mente bem louca. Eu ia ficar bem perturbada. Me deixa, inclusive, saber aqui nos comentários o que vocês fariam se recebessem essa notícia, se achassem essa notícia, né? Porque o pai dele nem contou pra ele. Ele viu pela internet. Em setembro de 2022, o caso acabou ganhando bastante relevância, porque no Reddit começou um burburinho, um bafafá, porque foi feita uma postagem, uma pessoa fez uma postagem anonimamente falando que tinha sido raptado pelo próprio pai, enfim, contou toda a história. Ele viveu uma vida inteira sem saber nada da vida dele antes dos 5 anos de idade, que a identidade dele foi forjada. Há 13 anos ele vivia sob uma identidade falsa, mas apesar de tudo ele perdoava o próprio pai. Isso era o post. E no próprio post também ele diz que a única preocupação dele era resolver o negócio da faculdade, porque ele tava querendo entrar pra faculdade e tal, e o número lá do registro social não ia. A única coisa que ele queria resolver era isso. Que ele sabia a índole do pai, que ele amava o pai, que ele sabia que o pai estava arrependido, e deu muita ênfase na parte de ser grato pelo pai que ele tinha, principalmente por motivar ele a ir bem na escola. Aí que fica um questionamento pra mim. Você não acha que pode ter sido o próprio pai que fez esse perfil, não? Eu acho difícil, sabe? Porque ele não ia querer que a galera ficasse sabendo sobre o caso, entendeu? Ainda mais dessa quantidade de detalhe, tá? É difícil que o pai tenha simplesmente resolvido dar luz a tudo, entendeu? Se não foi realmente ele, tenha sido algum amigo que fez, entendeu? Porque o pai, eu acho que é a última possibilidade por conta disso. O pai queria mesmo que ninguém soubesse. Pouco tempo depois desse texto ter sido publicado, ele foi excluído. Então por isso a gente não tem a certeza absoluta de se foi o Julian mesmo, ou JJ, enfim, que fez o post, ou se foi algum amigo, ou se foi alguém, não se sabe. Porém, entretanto, todavia, tudo aponta que foi ele sim, o Julian, JJ, como você quiser chamar, ele tem 2 nomes. Depois do boom dessa história, o Bob acabou sendo preso, a polícia prendeu ele, e ele foi levado a julgamento por acusação de sequestro, falsidade ideológica e por adulteração de registro. Que é uma parada bem grave. Não, lá nos Estados Unidos é muito babado. Tipo assim, aqui no Brasil também é, mas lá é tipo assim, uou! Caso vocês queiram ver, inclusive, o julgamento do Bob, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um julgamento muito emocionante, desde o início até o final, então é bem babado, assim. A mãe do garoto não permitiu ser filmada, então quem teve que dar todos os depoimentos e falar tudo foi a própria advogada. Falou que ele era uma pessoa muito manipuladora. Ela também pediu sentença máxima pra cada uma das acusações feitas contra o Bob. Isso porque ele fez com que o próprio filho crescesse sem uma mãe presente, propositalmente. E ela relatou como a mãe se sentiu durante todo esse tempo, que logo após o filho ter sido levado, ela passou por um momento mais difícil da vida dela. Ela precisou de muita ajuda psicológica para conseguir superar a dor de ter perdido o filho. It was the worst day of my life. I was shocked and panicked. Every parent's worst nightmare is having to describe to the police what their child was wearing the last time that they were seen. A família da mãe do JJ queria muito que o Bob ficasse o máximo de tempo possível na cadeia, porque eles cresceram sem a criança, né? Só que o que realmente determinou o veredito do juiz foi o depoimento do Julian, do filho. O menino disse que ele perdoava o pai, seria muito pior pra ele se ele ficasse sem o pai, se ele perdesse o pai, já que ele já tinha vivido uma vida inteira sem a mãe, agora ele perdesse a única base, o único apoio que ele tinha. Que querendo ou não, o garoto não tinha relação nenhuma com a mãe, ok? Que era a mãe dele,
dele, mas ele viveu a vida inteira só com o pai. Então, enfim, era quem ele tinha. Ele chegou a implorar para a juíza não colocar o pai dele na cadeia, e a própria juíza descreveu o caso como o maior pesadelo de qualquer mãe. I don't know what else to say other than not to send my father to jail. O próprio Bob também pediu desculpas tanto pra família, quanto pra mãe, quanto pro próprio filho. E aí que pra mim, eu acho que é uma das coisas mais loucas que explicam muito o que é amor de mãe, né? Porque depois de 13 anos, não sabendo onde o filho tava, como ele tava, se ele tava vivo, se ele não tava vivo, ela, a mãe do Julian, também acabou concordando que talvez o pai, o Bob, não tivesse que ficar tanto tempo preso, que isso seria pior pro menino, já que ele cresceu a vida inteira com o pai, que o pai era a pessoa que ele mais amava, que ele perdoava. Ela entendeu que, na verdade, ok, tipo, ela tinha que engolir o sentimento dela e ouvir o sentimento do próprio filho, o que exige um grau de maturidade muito louco, porque eu não sei se faria a mesma coisa, digo claramente. Por fim, a juíza acabou condenando ele a apenas 4 anos na prisão, com 5 anos de liberdade condicional, sendo que, sendo acusado de todos os crimes que ele cometeu, ele deveria ficar mais de 50 anos preso. Então, realmente. Infelizmente, a gente não tem muitas informações de como está o caso, de como está o Julian, se ele conseguiu, ou o JJ, né? Se ele conseguiu entrar na faculdade, se ele tá morando com a mãe, se ele tá morando com a família da mãe, se o Bob já foi solto. A gente não tem informações sobre isso, nem o que aconteceu, nem o que deixou de acontecer. Só que aí vem a minha pergunta pra vocês. A sentença, vocês acham que foi justa? Vocês fariam a mesma coisa que essa juíza fez? De ouvir o filho, ouvir a mãe e falar, ok, mesmo que pela lei é o quanto ele deve ficar preso, eu vou deixar só 4 anos preso? Vocês acham que realmente o Bob se arrependeu de ter sequestrado o filho? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso, porque esse caso é muito do que o seu coração diz, né? Mas é isso, gente, esse caso é muito louco. O menino descobriu depois de anos que ele tava desaparecido e pra ele tava de boa, só tentando se inscrever na faculdade. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Vai que alguém descobre aí que foi sequestrado, né? Isso é bem louco. Confiram os seus números de RG, né? Vai que depois desse vídeo descobre que na verdade não, que tem mais história por aí. Não sei, hein? Vai ver. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!